Empresas tradicionais ou tradicionalistas não necessariamente são empresas arcaicas, antigas, de maneira alguma. Tanto que muitas delas identificaram a importância da inovação e fazem um trabalho maravilhoso para desenvolver ainda mais pessoas inovadoras e impulsionar a inovação nos seus negócios, porque isso é muito importante para qualquer tipo de segmento, qualquer mercado que você atue. Só que quando a gente fala sobre cultura de inovação, ou seja, as pessoas naturalmente instigadas, impulsionadas para inovar e criar, será que as empresas tradicionais, pelo menos aquelas do jeito mais clássico que a gente enxerga, né? Será que elas estão preparadas para isso? E essa é a pergunta que a gente vai deixar para ser respondida, inclusive agora, já de início, com esse especialista em inovação que é o Alexandre. Alexandre, como que as empresas tradicionais podem impulsionar a cultura de inovação? Ou, ao contrário, como a cultura de inovação pode ajudar as empresas mais tradicionais? Marcelo, acho que esse é um dos maiores dilemas do universo corporativo, né? Porque a tradição, o que é a tradição? O que é uma empresa tradicional? É a empresa que venceu o teste do tempo. Só vira tradicional quem foi bem sucedido. O problema é que a regra do sucesso que te trouxe até aqui não necessariamente te levará até lá. E o problema que gera a partir disso é que a partir desse sucesso, a empresa tende o quê? A querer conservar as coisas e se manter mais ou menos fiel àquela fórmula do sucesso, né? Então aqui começam os problemas. Se a gente analisar, se a gente for no dicionário e ver qual é o significado de tradição, a gente vai ver palavras como ritos, hábitos, costumes, dogmas, sagrado. Ou seja, coisas que passam de pai para filho, ou seja, tradição é uma coisa quase que um ritual sagrado. E o problema é que aqui a gente começa esse paradoxo, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá, né? Então a empresa precisa inovar, né? Então acho que o desafio aqui é como você ser tradicional sem se tornar velha, ou seja, não permitir que essa tradicionalidade que engessa a empresa a uma fórmula do passado e não permita que ela aspire o futuro, que ela queira mudar suas próprias estruturas, né? Faz uns meses eu fui no Rio de Janeiro com a minha família e a passeio, e aí a gente foi lá no Forte de Copacabana, né? A gente falou, vamos fazer um lanche? Vamos. E aí a gente foi na onde? Na Confeitaria Colombo, que é super tradicional. Ela é de 1894. E como ela é muito tradicional, tinha uma fila de espera enorme, sei lá, 30 pessoas na minha frente. E sabe como é que era a fila de espera? Um aplicativo de celular. Então eu não precisava ficar em pé lá, eu podia ficar passeando ali no forte, tirando foto e tal. Eu olhava pelo aplicativo quando chegou minha vez e ia para lá. E lá dentro tinha Wi-Fi, e eles aceitavam cartão de crédito. Ou seja, não é porque aquela é uma marca de 1894 super tradicional que ela não pode inovar, que ela não pode adotar tecnologias novas. Isso é perfeito, cara, e eu acho que é isso que a gente precisa enxergar nos negócios. Eu costumo dizer, Alexandre, que inovação não é à toa que rima com tradição, né? Porque é possível conciliar. É claro que temos um dilema, e você disse muito bem, as empresas tradicionais, elas têm muita tendência a serem repetidoras de modelos, porque se elas chegaram até onde chegaram é porque elas acertaram em muitas coisas. E, na verdade, um dos grandes inimigos da cultura da inovação é justamente um apego demasiado às fórmulas, um apego demasiado aos procedimentos. Então, quando você tem uma empresa extremamente procedimentada, com tudo, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, você abre muito menos espaço para inovação, isso é fato, por isso que eu falo que temos um dilema. Só que o que a gente tem que entender? As empresas inovadoras de verdade, elas têm duas disciplinas dentro delas. Uma disciplina que é o que a gente chama de práticas dinâmicas, ou seja, que é a capacidade de pensar fora da caixa, se adaptar às mudanças, enxergar o que está acontecendo no mercado, mas também tem as práticas estáveis. E essa segunda disciplina é você saber tangibilizar aquilo em algo execuível, porque essa é a diferença clássica de inovação para a criatividade, né? Eu posso criar um monte de coisa, mas eu só sou inovador quando aquilo vira algo real, que gera valor para o negócio, para as empresas, para a sociedade. Então, quando a gente fala dessas duas práticas, a gente está dizendo o seguinte, que a gente tem que ter esse lado mais piração, né?
mas também tem que ter um lado pé no chão, onde a gente consegue traduzir aquilo e transformar em algo que vai agregar valor. Eu acho que as empresas tradicionais, pelo menos a maioria delas, elas têm muita experiência e muito know-how para fazer esse lado que também é importante da inovação, que é de ter a gestão cuidadosa dos custos, que é analisar os procedimentos que precisam apoiar a eficácia, a eficiência do negócio, a robustez dos processos. Então, o dilema é esse, né? Como você trazer a inovação, né, a disciplina da abertura para a mudança, tal, num ambiente que muitas vezes ele repete modelos. Então, isso depende muito dos gestores, depende muito de quem está à frente e, principalmente, usando as próprias equipes para pensarem em situações novas e trazerem elas para conversar sobre as novas possibilidades. Assim gera cultura de inovação. Que bacana, Marcelo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Tradição não é palavrão. Né? Tradição é uma coisa boa, significa que até aqui deu tudo certo. Né? O problema é que a tradição gera uma fricção que normalmente atrapalha, atravanca um pouco a inovação. Eu acho que ninguém traduziu melhor esse dilema do que o Jim Collins, naquele livro Feitas para Durar. E ele traduz até num símbolo, aquele símbolo de yin yang, né, da cultura oriental, em que ele fala que esse dilema é resolvido assim: a empresa tem que preservar o núcleo, o DNA central, aquela essência que fez ela ser bem sucedida, e o outro lado do yang aí é buscar o avanço, mirar no futuro. Ou seja, a Disney tem um DNA central, que é a magia, o sonho, a realização dos sonhos de família. Essa magia é perpétua, é o preservar o núcleo, mas ela não deixa de investir em equipamentos novos, pegou a franquia do Star Wars, busca novas tecnologias, ou seja, essa seria a fórmula de você conciliar esse dilema, né, de preservar um núcleo e de buscar a inovação ao mesmo tempo. Ou seja, não tem nenhum problema ser tradicional. A empresa é super antiga, um dinossauro, é super forte, parece um rinoceronte, é um dinoceronte, né? Só que vai ter que ser um dinoceronte que vai para o CrossFit, né? Ou seja, preserva a essência, mas nunca esquece de mirar o futuro.